E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Notícias quentes aí, hein? Elenco principal do Botafogo ameaça não se apresentar devido a atrasos de salário. Vamos falar sobre isso já já. Vamos ver o vídeo, daqui a pouco eu volto para trocar uma ideia com vocês. Que história é essa, Zoeira? Vamos lá ver. O Botafogo ganhou de novo na Copinha, bora ver como é que foi. Camisa branca do Botafogo, número 7. Aquela inesquecível que o Luiz Henrique usou na final da Libertadores, né? Na Copinha, ela é do Cauã Toledo, que é um dos destaques da base do Fogão. Contra o Votuporanguense, o Cauã estava cheio de perna, pedalou e errou o passe. Aí o Lucas Camilo ficou com a bola e arrumou a casa com categoria. Aí o Lucas Camilo! Gol! Quando eu vi o espaço ali, só conduzir a bola, tentei chutar, né, que é uma das minhas virtudes, e muito feliz pelo meu primeiro gol com a camisa do Botafogo. Fico feliz em poder ajudar a equipe com o gol. Que chutaço do Lucas Camilo, hein? Resolveu o jogo. Vitória por 1-0 e o Botafogo classificado para a segunda fase da Copinha com 3 vitórias em 3 jogos. Está o Brasileiro e a Libertadores. Agora o Botafogo começa 2025 com muitas mudanças. Ser campeão é, além de todas as sensações maravilhosas, carregar uma camisa mais pesada para o ano seguinte. A estrela solitária definitivamente reluz nos céus do Brasil. Se a euforia e a emoção ainda persistem nos torcedores, elas passam a ser acompanhadas por outras questões. E agora, como vai ser? O torcedor já acorda querendo saber se tem novidade. Todo dia é a mesma coisa, né? Fica no celular o tempo todo para saber notícias do seu time, quem sai, quem fica no Botafogo, e faltam só 24 dias para a Supercopa. A gente vai atualizar agora toda a situação. Há 6 dias, o português Arthur Jorge rescindiu o contrato com o Botafogo. O clube ainda não anunciou quem vai ser o novo técnico. É uma troca muito brusca de comando, de continuidade de trabalho. Mas assim, encontrei o Gregory outro dia, né, conversando com ele, ele tava, até agora não caiu a ficha, como saiu. Aí tem aquele negócio, o treinador vai para um novo clube, a expectativa do treinador ligar para alguns jogadores, de querer levar alguns jogadores. O Gregory, por sinal, já foi alvo de uma proposta do Al Rayyan, do Catar, justamente o novo time do Arthur Jorge. O que não faltam também são propostas de clubes europeus pelo atacante Luiz Henrique. A tendência é que ele realmente deixe o Botafogo. Assim como o argentino Thiago Almada, que deve ser emprestado ao Lyon e se apresentar ainda nessa semana. O clube francês faz parte da rede de times que pertencem a John Textor, o dono do Botafogo. Foi tudo muito rápido, né? Ou seja, e como já estava pré-acordado que os jogadores ficariam um tempo no Botafogo e depois sairiam, eu acho que é o seu curso natural da situação, como é gerido o Botafogo. Então, eu ainda tô na esperança deles não irem. Porque ainda tem ainda não está totalmente certo, a gente ainda tem aquele 1% de esperança que eles fiquem. Mas se eles saírem, eu confio no Papai Textor para trazer mais gente boa pra gente. Até agora deixaram o Botafogo o goleiro Gatito, os zagueiros Adrielson e Pablo, os laterais Rafael, Marçal e Hugo, e os meias Tietê, Romero e Eduardo. Outro jogador que está prestes a sair é o atacante Tiquinho Soares. Ele deve ir para o Santos como parte da negociação do Botafogo para contratar o zagueiro Jair, promessa do clube paulista. O Botafogo vai pagar cerca de 89 milhões de reais pelo jogador de 19 anos. São muitas mudanças para o torcedor se acostumar. Uma nova temporada começando. O Botafogo estreia no Campeonato Carioca nesse sábado contra o Maricá do estádio Newton Santos, mas ainda não vai jogar com o time principal. No dia 2 de fevereiro já tem a Supercopa do Brasil contra o Flamengo em Belém. A Supercopa coloca frente a frente o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Até lá, John Textor tem várias pendências para resolver. O torcedor aguarda, ansioso por cada notícia. Pois é, e tem uma notícia quentinha, não é boa não lá no Botafogo. O elenco principal do time ameaçou não se apresentar caso o clube não pague os valores atrasados aí de premiação da Libertadores. A gente vai ficar de olho nessa situação.
Cobertura completa tá lá no GE. Mas num clube que recém ganhou uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, não, se isso envolve um Botafogo lá de trás, que não pagava a pensão da dona Marlene, eu até acho que isso poderia acontecer. Mas não é, aquele Botafogo não existe mais. É um outro Botafogo que está fazendo movimentações no mercado. Agora, é um início de temporada que... então, tá aí, jogadores, não estou aqui desconfiando da informação, estou dizendo que não faz parte do comportamento do jogador brasileiro ter esse tipo de manifestação. Se tiver, será uma sinalização de mudança por parte dos jogadores brasileiros, especialmente num clube vitorioso. Por isso que ontem aqui, quando a gente também avançou um pouco nesse tema, né, envolvendo o Botafogo, o Coutinho falava, seria importante a manifestação do CEO, né, o Tairo Arruda. Acho que o clube tem que se manifestar. Ou ele, e falo da figura do CEO, porque por ser o responsável por responder, né, as questões do futebol depois do Textor. Então, seria importante alguém do Botafogo, não só para a gente, enquanto jornalista, né, enquanto um veículo que é um canal de comunicação junto à torcida, mas especificamente para o torcedor, para acalmar o torcedor nesse momento de tanta especulação, de tanto diz que me diz, porque o torcedor começa a imaginar o cenário mais caótico possível. Não sei, acho que o torcedor ainda não chegou nesse estágio. Alguns. Não. Alguns ainda... Pelo menos os que eu cruzo na rua... mais céticos. Estão ali, ainda estão celebrando. Ainda estão ali olhando, mas eu acho que o que aconteceu com o Botafogo no final do ano passado foi tão mágico para esse torcedor que esse noticiário não abala esse outro lado dele. Ele continua... Ainda não superou, né? Ele continua eufórico. Claro. E é natural, né? Eu moro nessa cidade desde que nasci, morei em São Paulo uma época. Não há dia que se saia na rua e você não veja um grande número de pessoas das mais variadas gerações com a camisa do Botafogo na rua. Sim. Então ele está acompanhando, acho que ainda não chegou nesse estágio. O que eu quero fazer é ter uma observação mais ampla. Sobre o Galo com o seu aumento da sua dívida. O Cruzeiro fazendo um movimento no mercado. Então, o Corinthians, o Internacional, que com a questão do Thiago Maia ganhou mais exposição, os problemas financeiros pelos quais o Internacional está vivendo. É o Corinthians que hoje dá um noticiário que o mês de janeiro... Então você tem Bom, família, vamos lá com as principais informações do Botafogo. Antes de a gente entrar nessa questão de salários atrasados, jogadores ameaçando não se apresentar devido aos atrasos, vamos falar aqui sobre a receita do Botafogo, que deve bater recorde. O Botafogo prevê, né, esse fechamento de 2024, do ano passado, né, que acabou de passar. Agora, o Botafogo faz aquele balanço em janeiro e prevê aí um recorde. Pode chegar aí a 700 milhões de reais, né? O que o Botafogo pode ter feito de receita em 2024, contando títulos, participações. Por exemplo, o Botafogo ganhou a Libertadores, que rendeu a maior premiação da história da competição. O Botafogo ganhou o Brasileirão. O Botafogo participou da Copa do Brasil, chegou até um certo ponto. O Botafogo participou do Mundial, né, de clubes ali, mesmo perdendo na primeira fase. Ganhou um dinheiro para participar dali. Então, assim, a contagem mínima era de 600 milhões. Mas tem aí a venda do Almada, né, para o Lyon ali. Tem a saída do Luiz Henrique, que é quase certa, do Botafogo, por um dinheiro bem alto. Então, com isso, o Botafogo pode chegar a 700 milhões, até um pouco mais de receita em 2024. Se isso acontecer, o Botafogo vai ter feito mais que o dobro do que fez em 2023, quando fechou o ano com 322 milhões de reais. Um salto enorme de 300 para 700. Essa é a história, não é à toa que falaram que 2024 era tempo de Botafogo. 2024 não, pode ser 2025 também, ainda é tempo de Botafogo. Estamos em janeiro ainda, as competições estão para começar, nem começaram ainda. Vamos lá, Zoeira. Então, o tanto dinheiro é esse que o Botafogo já recebeu? O Botafogo já recebeu a premiação da Libertadores, do Brasileirão, do Mundial, já recebeu esses 700 milhões. Por que está acontecendo isso, Zoeira? Então, isso ainda a gente não sabe. O próprio Botafogo, até esse momento, não se pronunciou, né? E só vem notícias atrás de notícias. Ontem era de que o Botafogo estava atrasando o valor prometido caso o Botafogo ganhasse as competições. O John Textor iria dar uma fatia para cada jogador. Isso não aconteceu. O Botafogo ganhou os 2 torneios e até agora não recebeu. E aí falaram de 13º, de salário, um monte de coisa. A gente sabe
que essa informação, para ela vir à tona assim, ela saiu de dentro do próprio Botafogo. Alguém da direção, algum jogador, algum funcionário lá de dentro repassa isso para algum jornalista que solta a nota. Então acho muito difícil de que seja mentira, né? Pode ter meias verdades, meias mentiras, mas acho que não seja uma notícia inteira de mentiras. Só que o que dá agonia na gente é que o próprio Botafogo, ao ver essas notícias, ele não se manifesta, e isso já está começando a incomodar alguns torcedores que realmente passam por essa agonia. Primeiro que o Botafogo não está contratando ninguém, está com essa conversa com o Jair, vai, não vai, mas é apenas um zagueiro, está saindo Almada, saindo o Luiz Henrique, não está tendo ninguém na contratação. O Botafogo tem alguns jogadores ao radar, né? Mas a gente sabe que é isso que é até onde a gente sabe. Mas a gente também sabe que os scouts do Botafogo também trabalham muito em silêncio. Então, se está procurando algum outro jogador, pode do nada aí você acordar amanhã e falar: Botafogo contrata mais 2 jogadores. Então, tipo assim, algumas informações vazam, outras não. Então, a gente tem que começar, a gente tem que acreditar e confiar no processo que a diretoria do Botafogo vem fazendo, né? E vem fazendo um bom trabalho. Mas o que incomoda é realmente isso. Agora, o elenco principal ameaçar não se apresentar, a gente já começa a falar: pô, tem alguma coisa realmente por trás que a gente não está sabendo. É isso mesmo? Será que é verdade? Está isso tudo atrasado? Não foi conversado com os jogadores sobre isso? Por que não foi? Por que está deixando? Então o próprio Botafogo, ao meu ver, pode estar criando essa energia negativa ruim para ele mesmo. Lembrando que falta menos de um mês para esse jogo contra o Flamengo, um jogo aí de decisão de título, jogo único. Lembrando que vai ser a segunda vez que Botafogo e Flamengo vão se enfrentar valendo um título. O Botafogo perdeu já um campeonato brasileiro há muitos anos atrás para o Flamengo. Foi a primeira vez que eles se enfrentaram valendo um título. E o Botafogo, os botafoguenses querem uma revanche, ganhar um título sobre o maior rival aqui do Rio de Janeiro. É muito bom. Só que é aquilo, né? Sem técnico. Parece que a saída do técnico do Botafogo já aconteceu uns 2 meses, mas não, vai fazer uma semana ainda amanhã. Mas parece que a gente já está sem técnico há muito tempo. Por que acontece? O Campeonato Carioca não importa tanto, beleza. Mas temos 2 competições pela frente, tem uma Supercopa do Brasil e a Recopa. As 2 competições valendo título. Então isso já começa a incomodar alguns torcedores do Botafogo, começa a preocupar eles. E infelizmente o Botafogo também não fala nada sobre esse elenco que está aí. Boa parte, 80%, 85% do elenco do Botafogo de 2024 permanece para 2025. Apenas aqueles que a gente já esperava que iriam sair, né? O Rafael já iria se aposentar, o Almada era 6 meses mesmo, o Luiz Henrique também era para sair. A gente já sabe, o Eduardo, o Tiquinho provavelmente pegou muita gente de surpresa, muita gente queria que ele continuasse, mas a maioria, a gente já sabia que esses jogadores em 2025 não iriam permanecer. Então boa parte do elenco principal ali, titular do Botafogo, permanece no time. Só que aquilo precisa de peças de reposição para a gente poder encaixar para pegar esses dois jogos valendo taça aí, que é muito importante. Botafogo venceu novamente na Copinha, 3º jogo, 3 vitórias, invicto, classificado para a próxima fase. A molecada dando um show aí. Venceu todos os jogos apertados, tá? Não deu nenhum show, venceu de 4, 5-0. Aí falar 1-0, 2-1, de virada aqui, pum, fez o seu dever, que é os 3 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, está na próxima fase. O Botafogo estreia no Campeonato Carioca, já no sábado, com transmissão da Band. Então fica ligadinho na Band, 13h45 da tarde. Transmissão da Bandeirantes aí para boa parte do Brasil. Jogo do Botafogo na estreia, com a molecada também aí, e alguns outros jogadores que estavam emprestados para outros clubes não permaneceram e voltaram. O Botafogo deve começar esse Campeonato Carioca aí. E Botafogo, por favor, não deixe a gente agoniado, não. A gente confia, a gente acredita em vocês, mas vocês precisam dar uma resposta, né? Falar o que está acontecendo, o que houve, por que o atraso? É verdade, é mentira? Não custa nada, né? Solta uma nota aí pra gente, vai. Vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!